Olá, neste vídeo estaremos falando sobre o consumo responsável. Porém, antes de conceituar esse tema e mostrar suas diferentes vertentes, fizemos uma breve pesquisa sobre o hábito dos brasileiros e também seu nível de conhecimento do tema abordado nesse trabalho. Vendo essa pesquisa, pode ser visto que a alienação do brasileiro sobre esse assunto é alarmante, pelo fato de que o consumo responsável, além de ser algo defendido pelas Nações Unidas, é algo que, se não for feito, afeta o dia a dia do brasileiro, fazendo que com os recursos naturais acabem, que percamos qualidade de vida e, por fim, não priorizando a sustentabilidade. Mas essa alienação do brasileiro não é somente causada por ele, é também pela mídia, pelos próprios governantes que não têm o interesse de estimular a adaptação desse tema no nosso meio social. Por isso, o tema acaba se tornando algo muito teórico por ter vários referenciais, porém não tem muitas possibilidades práticas, pelo fato de não termos tanto acesso a mercados éticos e, consequentemente, não possuirmos uma massa crítica e conscientizada. Assim, o tema consumo responsável acaba sendo considerado um tema novo aqui no Brasil. O consumo responsável se baseia no agir corretamente em relação aos direitos e deveres na sociedade, sendo que somos nós quem temos a responsabilidade por zelar pelo não racional, ou seja, pela natureza. Lembre-se, para preservar a nossa existência devemos ter atitudes responsáveis, as quais podem ser decorrentes do próprio cotidiano. Também podemos citar a indiferença como um dos fatores determinantes para o consumo irresponsável, visto que está em conflito direto com a ética, a qual busca estabelecer valores para a preservação da vida. O consumo tem um conceito amplo e é algo muito importante e que provoca diversos impactos. Primeiramente é o próprio ser humano, pois arca com as despesas do consumo e é o beneficiado do bem-estar derivado dele. Depois, existe o impacto na economia, porque ao se adquirir algo, movimenta-se a máquina de produção e distribuição, ativando a economia. Também afeta a sociedade, porque é dentro dela que ocorrem a produção, as trocas e as transformações provocadas pelo consumo. E, por fim, o impacto sobre a natureza, que fornece as matérias-primas para a produção de tudo o que é consumido. É fundamental aprender a produzir e a consumir os bens e serviços de uma maneira diferente da atual, pois o modelo de produção e consumo hoje utilizado contribuiu para aprofundar alguns aspectos da desigualdade social e do desequilíbrio ambiental. Levando tudo isso em consideração, é possível usar as escolhas de consumo para ajudar a construir um mundo social e ambientalmente melhor. O caminho é a adoção da prática do consumo responsável. O consumo responsável é consumir, levando-se em consideração os impactos provocados pelo consumo. Ou seja, o consumidor pode, por meio de suas escolhas, buscar maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos dos seus atos de consumo, com a finalidade de buscar um mundo melhor. Resumindo, é um consumo com consciência de seu impacto e voltado para a sustentabilidade. É uma questão de hábito. Pequenas mudanças no dia a dia têm grande impacto no futuro. Tais mudanças devem levar em conta, primeiramente, ao planejamento da compra, por que, o que e como comprar, e logo depois a análise dos impactos da compra, do uso e descarte dos recursos naturais e de diversos produtos ou serviços, e da escolha das empresas das quais comprar em função de sua responsabilidade socioambiental. Assim, o consumo responsável é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Desta forma, praticar o consumo consciente demonstra a liberdade de escolha e o domínio da própria existência. É uma tomada de posição clara, democrática e ética. As principais vertentes e objetivos do consumo responsável são a reciclagem de resíduos sólidos, a economia de energia elétrica, a diminuição de resíduos per capita, a promoção do consumo de produtos orgânicos, a inclusão social das cooperativas de catadores e recicladores e a redução do consumo de água, que será abordada a seguir. O consumo irresponsável de água é um aspecto que devemos nos preocupar, visto que o planeta corre sério risco de sofrer com a escassez total de água doce. Segundo dados apresentados pelo Programa de Avaliação Mundial da Água,
40% das pessoas já sofrem com a carência deste recurso. Além de que pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas informam que o consumo ideal de água por habitante seria de cerca de 110 litros por dia. No entanto, o último diagnóstico dos serviços de água e esgotos, produzido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, aponta que, no Brasil, a média de gasto diário por cidadão é de 159 litros, sendo que só no Rio de Janeiro, este índice pode atingir 236,3 litros por habitante. Ainda em relação ao consumo responsável da água, podemos apresentar diversas situações do cotidiano em que ocorre um grande desperdício de água. Situação número 1. Escovar os dentes. A maneira certa de se escovar os dentes é fechar a torneira enquanto realizamos a escovação. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DMAE, se você escovar os dentes com a torneira aberta, você gasta até 25 litros de água. Então, deve-se primeiro escovar para depois abri-la. Situação número 2. Tempo no banho. Em relação ao banho, o tempo correto para se banhar é, segundo especialistas, de 5 minutos. Mas, como sabemos, diversas pessoas ultrapassam este limite, causando um grande desperdício de água. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, se você demora no banho, você gasta de 95 a 180 litros de água limpa. Situação número 3. Lavar a louça. Em relação à lavagem da louça, o correto é, como na escovação dos dentes, fechar a torneira enquanto se lava e enxuga. Segundo o DMAE, se você deixar a torneira aberta o tempo todo, você desperdiça até 105 litros de água. O correto a se fazer é primeiro passar a esponja em ensaboar, depois enxaguar tudo de uma só vez. Situação número 4. Lavar a calçada. A lavagem da calçada é um dos principais hábitos que geram o desperdício de água. Ao lavá-la, não se deve utilizar uma mangueira, e sim uma vassoura. Após o uso desta, pode haver o uso de um balde de água para enxaguar. Assim, você economiza, segundo o DMAE, até 250 litros de água. É visto que a humanidade está consumindo cada vez mais e, com isso, esgotando gradativamente os recursos naturais do planeta Terra. Se medidas drásticas não forem tomadas rapidamente, a vida das próximas gerações do nosso planeta será cada vez mais difícil e fadada ao fracasso pelo esgotamento de vários recursos essenciais para o bem-estar e a própria vida dos seres humanos e de todas as outras espécies. Pensando nisso, o Instituto Acatu, entidade não governamental, enumerou os 10 caminhos para se promover o consumo e a produção sustentáveis. Dentre eles estão: preferir o durável mais que o descartável, preferir a produção local mais do que a global, o aproveitamento integral e não o desperdício, a suficiência e não o excesso, a cooperação para a sustentabilidade mais do que a competição. Outro caminho para a solução do consumo irresponsável, ou seja, para poupar e conter o desperdício, é o princípio dos 4 R's. Reduzir, consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. Reutilizar, reciclar e repensar. Refletir sobre os seus atos de consumo e os impactos que eles provocam na economia, nas relações sociais e na natureza. Desta forma, o consumo responsável é consumir diferente, tendo no consumo um instrumento de bem-estar e não um fim em si mesmo. Consumir solidariamente, buscando os impactos positivos do consumo para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. E consumir sustentavelmente, deixando um mundo melhor para as próximas gerações.